Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do rio Tâmisa, em Londres, para descobrir alguns dos objetos mais espetaculares e fascinantes que foram retirados de suas águas ao longo dos anos. Preparem-se para uma viagem no tempo, repleta de história, mistério e surpresas. O rio Tâmisa é a razão pela qual Londres existe. Correndo pelo centro da cidade, ele forneceu água e oportunidades de comércio por milênios. Mas acontece que as pessoas vivem perto de suas margens há muito mais tempo do que existe uma cidade ali. Só agora estamos começando a descobrir toda a história do rio, graças aos objetos que estão sendo recuperados de suas águas. Uma nova exposição no Museu de Londres, chamada Segredos do Tâmisa, reúne algumas das descobertas mais espetaculares do rio. Então, se você tiver a sorte de obter uma licença que lhe permita juntar-se aos modular catadores de lama na margem do Tâmisa, estas são 10 coisas que podem estar esperando por você para pegar. 10. O capacete de Waterloo. Em 1868, o rio Tâmisa, perto da ponte de Waterloo, estava sendo dragado para manter a água navegável quando um dos trabalhadores avistou um objeto estranho na lama que estava sendo retirada. Uma vez limpo, ficou claro que era um artefato importante e antigo. O capacete de Waterloo foi encontrado. O objeto se assemelhava à imagem estereotipada e imprecisa de um capacete viking com 2 chifres protuberantes. É feito de folhas de bronze rebitadas e decorado com um padrão fluente martelado. Pelos materiais e pela forma como é decorado, pode ser datado de cerca de 150 a 50 a.C. O propósito do capacete é menos claro. Se alguém o tivesse usado em batalha, ficaria desapontado com o nível de proteção que oferecia. Mesmo o golpe mais leve o teria danificado ou perfurado o crânio por baixo. Também é estranhamente pequeno e, portanto, não poderia ter sido facilmente usado. Provavelmente, era um objeto cerimonial e foi colocado no Tâmisa como um presente ao divino, conhecido como uma oferta votiva. 9. Anéis de ouro. Uma das descobertas mais raras e emocionantes da Mudlarking deve ser avistar o brilho do ouro em meio aos detritos na margem do rio. Centenas de anéis de ouro foram encontrados no Tâmisa ao longo dos anos. Isso leva a perguntas sobre como esses objetos preciosos acabaram na água. As pessoas foram descuidadas ou estavam jogando-os de propósito? Muitos dos anéis eram claramente presentes românticos, conhecidos como anéis de pose, datam do século XIII em diante. Eles geralmente têm uma mensagem oculta gravada no interior do anel, onde apenas o remetente e o usuário saberiam que estava lá. Estes foram encontrados escritos em inglês, francês e latim. Um exemplo com a mensagem no exterior foi encontrado no Tâmisa, que diz, em francês medieval, por amor a um doce. Tantos apareceram no rio que alguns pensam que foram colocados lá por amantes que desejavam que o amor que os anéis representavam estivesse seguro debaixo d'água. Outros pensam que eles podem ter sido atirados por amantes desapontados após uma separação. 8. Cabeças de machado. Por milênios, o melhor material para fazer ferramentas foi a pedra. Lascas de sílex eram usadas para raspar, enquanto objetos maiores e lascados que funcionavam como facas e cabeças de machado eram feitos. O sílex é relativamente comum na Inglaterra, mas as pessoas na Idade da Pedra ocasionalmente trabalhavam com materiais mais exóticos. Uma cabeça de machado datada de 4000 a.C. foi encontrada no Tâmisa e foi feita de uma pedra verde conhecida como jadeite, que não era nativa da Inglaterra. A pedra de que foi feita deve ter sido extraída na Itália e revela uma rede comercial que operava há milhares de anos. Não só a pedra era bonita, mas também tinha sido cuidadosamente polida por centenas de horas para torná-la impecavelmente lisa. Este era um objeto de alto status e claramente nunca foi feito para ser usado como um machado. O machado deve ter sido possuído como um objeto que inspirava respeito. O fato de ter acabado no Tâmisa mostra que este item caro foi provavelmente colocado no rio deliberadamente como parte de algum ritual. 7. Crânios antigos. Não são apenas objetos feitos por humanos que acabam no rio. Às vezes, os humanos também acabam lá. É tragicamente verdade que os modular ocasionalmente se deparam com os corpos de pessoas que cometeram suicídio afogando-se no Tâmisa. Também é verdade que ossos humanos podem ser encontrados na margem e, às vezes, estão entre os restos humanos mais antigos encontrados na Grã-Bretanha. Em 2019, parte do crânio de um homem foi recolhida da margem do rio. Crânios humanos foram encontrados datando dos períodos romano, saxão e medieval, mas havia algo de especial neste. A datação por radiocarbono mostrou que pertencia a alguém que viveu há 5.600 anos. O proprietário original do crânio era provavelmente um fazendeiro que trabalhava a terra ao redor do Tâmisa no período neolítico. Essas pessoas foram as primeiras a chamar Londres de lar, embora não a tivessem chamado de Londres. 6. Da cabeça de Adriano. Os romanos amavam uma estátua. Museus ao redor do mundo estão cheios de lindos bustos de mármore, frisos e esculturas em tamanho maior que o natural. No entanto, estátuas de bronze, também populares na antiguidade, são muito mais raras. Isso ocorre porque o bronze pode ser derretido novamente e transformado em várias
várias outras coisas quando a estátua não é mais desejada. Em 1834, uma cabeça de bronze de uma estátua modelada no imperador romano Adriano foi retirada do Tâmisa perto da Ponte de Londres. Londinium era a capital da Grã-Bretanha romana, e achados romanos não são incomuns, dado que era um importante assentamento por séculos. Nem é inesperado que houvesse uma estátua de Adriano em Londres. Ele visitou a Grã-Bretanha em suas muitas viagens e ordenou a construção de seu famoso muro no norte do país. Mas como a cabeça acabou no Tâmisa? Sabemos que quando um imperador impopular era deposto, suas estátuas eram frequentemente derrubadas. Mas Adriano era e permaneceu bastante popular. A cabeça foi cortada de forma bastante grosseira de sua estátua, então provavelmente foi retirada por alguém com sentimentos anti-romanos e jogada no rio como um insulto. 5. Seax de Bagnot. Londres permaneceu um assentamento importante durante o período anglo-saxão depois que os romanos deixaram a Grã-Bretanha. No entanto, a cidade romana foi amplamente abandonada. Sabemos que havia anglo-saxões ricos e poderosos na área, porque encontramos uma de suas espadas. Em 1857, um trabalhador chamado Henry J. Briggs estava cavando em um dos locais de estuário do Tâmisa quando puxou um seax anglo-saxão. O seax era uma arma de um único gume do tamanho de uma adaga ou espada curta e era uma forma típica usada pelos anglo-saxões. Este exemplo de um seax foi particularmente impressionante, pois tinha decoração complexa e uma inscrição rúnica, que foi escrita com comprimentos de prata e cobre. A primeira inscrição é todo o alfabeto de runas, o que pode parecer estranho. As runas eram frequentemente empregadas para fins mágicos, então uma lâmina com todas as runas pode ser considerada extra encantada. A segunda inscrição dá à espada seu nome, pois soletra Bagnot, provavelmente o nome do primeiro proprietário da espada ou da pessoa que a fez. 4. Lâmpada romana. Você pode modular no Tâmisa por anos, encontrando apenas pedaços interessantes de artefatos históricos, mas encontrar objetos significativos é uma questão de sorte. Um modular teve muita sorte quando desceu às margens do rio em uma hora de almoço e aconteceu de avistar o que se revelou ser uma lâmpada de óleo romana perfeitamente preservada feita no século IV. Ouvi, era tão perfeita que seu primeiro pensamento foi jogá-la fora porque parecia uma réplica moderna. A lâmpada é decorada com um leão saltando e vários outros símbolos. Dada a imagem nela, a lâmpada foi feita no norte da África antes de ser importada para a Grã-Bretanha. No século V, o Império Romano estava começando a entrar em colapso no oeste, então a lâmpada foi provavelmente negociada antes da turbulência política deste período. 3. Tipo Doves. Por anos, os Mudlarkers ao redor da ponte de Hammersmith descobriram pequenos pedaços de metal marcados com letras que eram claramente usados na impressão. Era estranho que tantos fossem encontrados em um lugar. Uma prensa inteira caiu no Tâmisa? Não, mas alguém estava jogando o tipo de metal no rio. Por volta de 1900, a Doves Press foi fundada por Thomas Cobden Sanderson e Emery Walker. Juntos, eles criam uma série de novos tipos de letra que usariam para imprimir seus livros. Eram belos exemplos modelados em letras do século XV. Infelizmente, a parceria por trás do negócio era menos harmoniosa, e discussões irromperam sobre quem era o dono do tipo. Foi finalmente acordado que Cobden Sanderson poderia usar o tipo para o resto de sua vida, mas então a propriedade seria transferida para Walker. Cobden Sanderson não estava feliz nem com isso, então ele começou a se livrar do tipo. Cada noite, enquanto caminhava pela ponte de Hammersmith, ele jogava uma carga do tipo na água. Ao longo de 170 viagens, ele se livrou de todo o tipo, certo de que nunca mais poderia ser usado. Nisso, ele estava errado, pois o suficiente foi recuperado pelos Mudlar para recriar o tipo Doves perdido novamente. 2. Caneca dos anos 1970. Um dos piores medos de um Mudlar é que você possa encontrar algo importante, mas não reconhecer que é algo que você deve pegar. Você não pode pegar tudo o que encontra, simplesmente há muito na margem, então você deve ser seletivo. Uma vez, quase deixei um azulejo romano para trás porque não reconheci o padrão intrincado marcado nele. Se eu tivesse tropeçado em uma caneca marrom, teria sido tentado a deixá-la para trás porque parecia tão moderna. Eu poderia ter pensado, esta é uma caneca marrom dos anos 1970. Felizmente, um Mudlar foi menos crítico do que eu. Quando eles coletaram a caneca marrom, eles a reconheceram como importante e a levaram para arqueólogos para que fosse avaliada. Apesar de seu estilo modernista e superfície perfeita, a peça acabou sendo uma taça de vinho romana que tinha pelo menos 1800 anos. Quando a taça era nova, teria uma segunda alça oposta à primeira. É raro que uma peça tão grande de cerâmica seja encontrada quase intacta na margem, pois a cada maré, os objetos são lavados pela água e colidem com as rochas no leito do rio. Escudo de Batércia. Ao construir pontes sobre o Tâmisa no período vitoriano, era comum dragar o leito do rio para garantir que não houvesse nada no caminho, e esta dragagem puxou um grande número de artefatos
artefatos. Um dos maiores e mais importantes objetos já encontrados no Tâmisa foi puxado desta forma em 1857. O escudo de Batercia é o revestimento de bronze quase completo de um escudo feito por volta do século II a.C. Uma vez teria havido um escudo de madeira preso atrás dele, mas apodreceu há muito tempo. Na frente do escudo estão 3 círculos preenchidos com decoração curva batida para fora do bronze. Há também círculos menores uma vez preenchidos com esmalte vermelho que teria brilhado ao sol. Embora o esmalte esteja quebrado hoje, o escudo deve ter sido um dos itens mais impressionantes vistos pelas pessoas na época em que foi feito. E era para impressionar porque não teria oferecido muita proteção em batalha. Nem parece ter sido usado em batalha, pois não há danos. É muito provável que o escudo fosse apenas para o uso cerimonial e foi eventualmente dado ao rio como uma oferta aos deuses. O Tâmisa não é apenas um rio e é um museu subaquático. Suas águas, antes poluídas 15, hoje guardam segredos milenares. Se gostou dessa jornada, deixe seu like, inscreva-se e comente qual objeto mais te surpreendeu. Até a próxima aventura histórica!